Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma das maiores perguntas da literatura brasileira e também mundial. A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Isso mesmo, hoje nós vamos conversar sobre esse clássico aqui que é Dom Casmurro, do nosso gigante Machado de Assis. Pessoal, não vou mentir pra vocês que eu acabei entrando aí no hype que aconteceu na internet nesses últimos dias. Creio que vocês acabaram vendo, né, no Instagram ou em outras redes sociais, que teve uma influencer americana que ela tem um projeto de leitura de ler todos um livro em cada país. Então, quando ela veio aqui pro Brasil, ela leu Brás Cubas do Machado. E aí ela gravou um vídeo falando que foi um dos melhores livros que ela já leu na vida e acabou assim gerando muita repercussão sobre o vídeo. O livro estourou em vendas no exterior também, ficou no top primeiro da Amazon, se eu não me engano, nos Estados Unidos, então teve uma grande repercussão. E aí todo mundo começou a falar pra ela que ela disse, se ela amou Brás Cubas, com certeza ela deveria ler Dom Casmurro, que é aí considerado, né, o maior clássico do Machado de Assis, né, o livro dele que é referência. E aí ela foi lá e leu Dom Casmurro e ficou ainda mais apaixonada pela literatura do Machado de Assis. Então eu acabei entrando no hype e decidi reler Dom Casmurro. Eu já li o livro 2 vezes, uma eu tava no colegial e outra foi uns anos atrás. Aí eu peguei ele para ler novamente, porque é aquele livro que quanto mais você lê, melhor fica, né? Pessoal, eu tô aqui com essa edição me deu uma grande animada para ler de novo, que é do Clube de Literatura Clássica. Eu tenho essa edição aqui deles e eu recomendo fortemente, tem várias notas, nota-pé, sabe, que ajuda bastante a leitura. Tanto, né, que a época que o Machado escreveu, né, a época que ele escrevia essas histórias, era bem antigo, então algumas palavras a gente acaba não conhecendo muito. E com as notas ajuda bastante pra gente entender algumas partes da história. Recomendo bastante essa edição, além dessa capa belíssima, né, uma edição muito bonita. E aí, então, eu comecei a ler Dom Casmurro de novo, e a cada vez, né, não sei se vocês já estão relendo Dom Casmurro também, como a gente percebe nuances e pistas que o autor, né, que o Machado de Assis, ele vai dando ao longo da história, né. Mas vamos começar a situar para quem nunca leu Dom Casmurro. Então a gente vai ter a história do Bento Santiago, o Bentinho. Então o Bentinho, ele já tá mais velho, ele tá bem mais velho, e ele tem o apelido de Dom Casmurro, né? Ele ganha esse apelido de Dom Casmurro. Quer dizer, alguém assim meio ranzinza, meio teimoso, sabe? Aquela pessoa rabugenta, seria a melhor definição. Então esse Casmurro é rabugento. Ele acaba ganhando esse apelido dos vizinhos de onde ele tá morando. Então ele ficou conhecido aí como Dom Casmurro. Mas ele nem sempre foi Casmurro, o Bentinho já foi muito diferente na infância. Então, quando o Bentinho ele já tá Dom Casmurro, ele decide recontar a sua juventude, recontar sua infância, né, sua juventude no Rio de Janeiro, onde se passa a história, no Rio de Janeiro. Então, o Bento, ele vai refazer essa história de vida dele a partir do livro, né? Então, ele está escrevendo um livro recontando a juventude dele. E a juventude dele é repleta, totalmente baseado em uma pessoa que foi o grande amor da sua vida, que é a discutida, né, a polêmica Capitu. Então, no começo da vida dele, na juventude, ele vai começar a relembrar aí esse romance, esse primeiro amor pela amiga dele, né, que acabou se tornando sua amante, a Capitu. Então, a gente vai ter aí o Bentinho já adulto relembrando a sua história. Então, ele vai contar. Ele vai contar sobre o primeiro relacionamento com a Capitu, né, os primeiros encontros com ela, de certa forma, né, quando eles sempre foram amigos, só que aí em um certo momento da adolescência eles começaram a demonstrar outros sentimentos, né, sentimentos amorosos. E aí ele começa a narrar esses pequenos sentimentos. Então ele faz toda essa narração. E também, em um certo momento da vida do Bentinho, ele teria que ir pro seminário, porque a mãe dele, a Dona Glória, prometeu, né, ela fez uma promessa para Deus, que caso o Bentinho sobrevivesse, porque ela tinha tido o primeiro filho que tinha morrido, caso o Bentinho sobrevivesse, ela ia entregar ele pro seminário, né, entregar ele para Deus, de certa forma. E ela fez essa promessa. Porém, o que acontece? O Bentinho, vai ser uma grande característica dele, é que ele sempre foi um menino
extremamente mimado, um menino muito mimado pela mãe dele, pela Dona Glória, e também por todos os parentes à sua volta. O pai dele morreu, ele era jovem ainda, mas mesmo assim ele acabou sendo muito mimado. E a Glória, ela não queria que o filho fosse embora, então ela acaba aí prolongando a saída dele para o seminário. E ele também não quer ir porque ele já está apaixonado pela Capitu e ele não quer deixar a Capitu para trás. Então ele, a Capitu e o José Dias, que é um empregado da família, que acaba se tornando tipo um conselheiro, ele acaba tendo uma posição importante aí na família, né, o José Dias, que ama superlativos, ele também vai ajudar o Bentinho aí a não ir para o seminário. Ele acaba indo, fica um curto período de tempo e volta para sua casa. Então a gente tem essa parte do seminário. A Capitu e ele já começam a ter aí esse relacionamento antes de ir pro seminário. Porém, é uma parte muito importante da vida do Bentinho essa fase dele no seminário. Isso porque ele vai conhecer o Escobar. O Escobar vai ser o maior amigo, o grande amigo da vida dele. Ele conhece o Escobar no seminário. Mas o Escobar também ele não queria estar ali, ele gosta de comércio, ele gosta de vendas, ele também não tá gostando daquilo. E os dois acabam saindo do seminário um tempo depois. O Bentinho e o José Dias, a Capitu, né, conseguem tramar um bem bolado aí, eles saem do seminário, tudo bem. E o Escobar também sai, e eles acabam ficando cada vez mais próximos, tanto que o Escobar acaba casando com a melhor amiga da Capitu. Então eles sempre ficam próximos. O tempo vai passando, o Bentinho consegue convencer a mãe dele, convencer a família que ele vai casar com a Capitu. A Capitu sempre foi uma vizinha da família, né, mas ela era pobre e eles sempre foram muito ricos. O Dom Casmurro, né, o Bentinho, ele sempre foi de uma família muito rica e ele vai morrer milionário, né, sozinho, rico e solitário. Então ele consegue convencer a mãe dele que ele vai casar com a Capitu e eles realmente casam. E aí, a partir daí, a história vai se tornando, né, vai ganhando novas camadas e novos rumos. Então, pessoal, essa é uma narrativa do Machado de Assis, que ele é reconhecido, né, mundialmente pelo seu estilo de ironia, né, pelo seu estilo irônico. Em Dom Casmurro é uma das grandes referências desse estilo literário, né? Em várias frases contém a ironia do Bentinho narrando a história da vida dele. Então a história vai ganhando aí algumas nuances. Mas a gente tem aí um dos grandes temas centrais, né? Quando a gente fala de Dom Casmurro, a gente imagina isso, que é a questão da traição, né? Se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. E é aquela coisa que é uma dúvida que vai ficar para sempre, porque o livro não deixa isso explícito, né? A gente não pode confiar no Bentinho. E o Machado já morreu há muito tempo, então a gente nunca vai saber se a Capitu traiu ou não traiu. No final do vídeo eu vou dar a minha humilde opinião se eu acho se ela traiu ou não. Mas continuando, então esse vai ser um dos temas centrais da história, dessa questão da traição. Porém, o que a gente deve lembrar é que o Bentinho, ele é um narrador não confiável. Porque a história é do ponto de vista dele, então é uma narrativa extremamente subjetiva. Ele pode muito bem mudar alguns fatos da história para ele diminuir a culpa dele ou diminuir aquele sentimento de dúvida que ele tinha. Então o Bentinho, em todas as horas, ele não vai ser um narrador confiável. Ele até confessa isso em alguns pontos. Outro também é que ele era extremamente ciumento, ele era um ciúmes possessivo. E isso ele também confessa na narrativa. Então a gente vai ter essas duas questões, né? Que o Bentinho, ele vai ser um narrador não confiável, que é uma característica aí do Machado de Assis, desse livro. E também a questão que o Bentinho, ele é um homem extremamente ciumento. Outras questões que a gente vai ver, temas centrais aí da história. A gente vai ter muita questão também da ambiguidade, tanto do Bentinho quanto também da Capitu. A Capitu, ela vai se tornando uma personagem ambígua a partir quando a história continua a alcançar. E também, pessoal, a questão uma parte muito importante da narrativa é a transição do Brasil Império para o Brasil República, né, para a República. Então a obra vai refletir muito disso. Tanto que na época que essa história se passa no Rio de Janeiro, que antes era a capital do Brasil. Então a sociedade carioca estava tentando se adaptar a muitas coisas, né? Então tinha uma grande influência da Europa,
na sociedade brasileira. Então o Rio de Janeiro estava em um momento de adaptação, de tentar pegar essas questões europeias, mas mesmo assim tinha os problemas do Brasil, a questão da escravidão, né? Enfim, esse momento de transição do Brasil Império para o Brasil Repúblico vai aí refletir muito na obra. E a gente tem esses temas centrais, né, como ambiguidade, como ciúmes, como traição, características do Machado, que é ironia, que é subjetividade, muito disso. Eu acho, gente, esse daqui um dos livros indispensáveis para qualquer pessoa, né? Qualquer um que quer ter uma biblioteca de respeito, tem que ter Machado de Assis na estante e tem que ler Dom Casmurro, que é assim um livro sem igual. Eu tava lendo e me lembrando da primeira vez que eu li ele no colégio. Eu sempre tive a percepção, antes de ler, que seria um livro extremamente difícil, extremamente chato, por conta que a gente imagina, sei lá, que faz mais de 200 anos que ele escreveu, vai ser chato. Mas não, é uma literatura extremamente fácil da gente ler, facinho, não tem nenhum problema. Alguma palavrinha ou outra lá que é antiga, então a gente tem que procurar o significado, se a própria edição já não vai mostrar ele na nota-pé. Mas, de qualquer forma, não tem problema algum ao longo da leitura, na minha opinião. Da minha visão, foi extremamente fácil. E é assim, um livro cheio de nuances, com personagens, como eu falei, né, ambíguos, com personagens com muitas camadas e sempre do ponto de vista de apenas um deles, que é o nosso querido Bentinho, né, que é o nosso narrador não confiável, nosso narrador um pouco assim possessivo. Então a gente tem esse ponto de vista da história dele. Mas de qualquer forma, é um livro divino, que eu entendo todo mundo que tá nesse hype aí de ler Dom Casmurro e tem que ler mesmo, gente, porque é um livro fenomenal. E como eu falei no vídeo de Brás Cubas, também fiz um vídeo de Brás Cubas aqui no canal, só procurar que tá aqui. Que bom que a gente tem o Machado de Assis do Brasil, né? Que bom que o Machado é brasileiro, porque que autor, assim, gigante da história da literatura mundial. Todo mundo deve ler Machado de Assis, todo mundo tem que dar uma chance para Dom Casmurro. Agora falando sobre aquela questão, se a Capitu traiu ou não traiu, e gente, na minha visão, Capitu em nenhum momento traiu o Bentinho, ela nunca traiu ele. Eu acho sim que ela sempre foi apaixonada pelo Bentinho, e essa questão dele ser ciumento, possessivo, acabou mexendo com a cabeça dele. Em certos momentos eu tenho certeza que o Bentinho ele beira a loucura, de certa forma. Então eu acho que a Capitu não traiu o Bentinho de forma alguma. Mas aí, deixem nos comentários, qual é a opinião de vocês? Vocês são do time do Bentinho ou do time da Capitu? Vocês acham que ela traiu ou não? Deixa aqui nos comentários que a gente se encontra em breve. Até mais!